Para muitos, a ideia que nós temos de alguma coisa parece loucura, mas é só Deus usando o improvável, o impossível, para mostrar a sua glória. Seja uma pessoa que procura fazer exatamente o que Deus quer. Eu me chamo Gabriela e eu estou no desafio 180 dias criando a minha rotina dos sonhos. E uma das maiores lições que eu tenho aprendido é exatamente nos pequenos detalhes a gente fazer a vontade estabelecida de Deus. Juízes 13 vai narrar a história do nascimento de Sansão. E através desse capítulo, Sansão era uma promessa estabelecida sobre a vida dos pais dele, mas para livrar o povo de Israel dos filisteus. Mas tem um detalhe da história que é pouco falado e Deus me chamou muito a atenção para que exatamente nós podemos aprender e colocar isso em prática. Esse pouco é falado sobre os pais de Sansão. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era e ele não me disse seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho e nem outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como narizeu desde o nascimento até a sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções e a respeito desse filho que vai nascer. No contexto da história, nós vemos um povo que está sendo oprimido e nós vemos uma mulher que era estéril. O anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá, colocando na vida dela uma promessa, que ela ia ter um filho e esse filho seria consagrado a Deus. Claro que na história o anjo vai dar condições para ela, algumas regras para que ela possa cumprir. Mas não é exatamente isso que eu quero falar com você. A mulher de Manoá recebeu a promessa diretamente do céu para a vida dela. E ela foi para o seu esposo Manoá e contou a promessa. E o que Manoá fez? Manoá duvidou? Manoá disse que sua mulher era louca? O que Manoá fez? Manoá orou ao Senhor. Então aqui nós já podemos ver um casal que servia a Deus e que a preocupação do seu coração era fazer a vontade estabelecida na vida deles e na vida do menino. Porque o texto que eu li vai dizer: Manoá orou ao Senhor, pedindo para que o anjo voltasse a aparecer e desse mais instruções. Então, muitas das vezes o Senhor vem na nossa vida e Ele nos promete algo. Muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo oprimido, um tempo estéril em nossa vida, mas há uma promessa estabelecida. Deus ia usar o menino Sansão para salvar o povo dos filisteus. Mas ali a gente pode ver claramente os pais de Sansão, a vida dedicada e a preocupação que eles tinham no coração dele de fazer a vontade de Deus. E aqui, na vida de Manoá, a gente consegue ver que ele não duvidou da sua esposa. Eles faziam parte desse povo que estava sofrendo essa opressão. Ele sabia das condições que a sua esposa estava passando, que era ser estéril, mas ele não duvidou. Ele orou e pediu para que o Senhor aparecesse novamente para dar mais instruções. E aqui o Senhor já vai nos questionar: aonde está o seu coração? Aonde está a preocupação do seu coração?
Será que é em fazer exatamente a vontade de Deus estabelecida? E muitas das vezes nós nos questionamos por que as promessas de Deus não se cumprem, ou por que tudo aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida não se cumpre. Mas será que o seu coração está voltado, preocupado em fazer a vontade de Deus estabelecida? É lindo, essa parte da história, ela é linda. Você vê um casal que servia ao Senhor. O texto vai continuar dizendo, vai contar a história. O anjo apareceu novamente. A promessa era estabelecida sobre a vida da mulher. E o anjo apareceu para a mulher. A promessa era na vida do casal, aonde o casal ia criar esse filho para que se cumprisse a promessa. Mas Deus estava usando a mulher para o cumprimento da promessa. Então o anjo aparece novamente para a mulher. E talvez a promessa está estabelecida na sua vida. E aí você quer que o anjo apareça na vida do seu pastor, do seu líder? Deus quer falar diretamente com você. E aí o anjo aparece novamente quando a mulher estava no campo e ela honra o seu marido. Ela vai chamá-lo. E assim que o marido chega diante do anjo do Senhor, olha só o que ele diz. Então Manoá perguntou: quando, preste atenção nisso, quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? Você vê que novamente Manoá não duvida que na sua vida e na vida da sua esposa a promessa vai se cumprir. Ele, de uma certa forma, jogou a responsabilidade na vida do anjo. Porque quando as suas palavras se cumprirem, o que eu devo fazer? Então, quando a palavra do Senhor se cumprir sobre a nossa vida, o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? O que eu devo dirigir? Você entende? A promessa já está estabelecida. A palavra vai se cumprir. Ele crê nessa palavra. Ele crê nas instruções que o anjo está dando a ele e à sua mulher. E novamente o anjo vai dizer: eu disse à sua mulher, não beba bebida alcoólica, nada fermentado, nada impuro e não corte o cabelo do menino. Ele confirma novamente a promessa estabelecida sobre a vida da mulher para que se cumprisse a libertação do povo. Então Deus nos faz questionar através desse texto aonde está o seu coração, aonde está a preocupação do seu coração. A nossa geração de hoje em dia, ela se preocupa com likes, ela se preocupa em ser aplaudido, ela se preocupa em ser visto, ser reconhecido, e talvez isso seja fruto de uma carência, mas não é isso que o Senhor pede para você colocar o seu coração. Será que nós estamos sendo conhecidos pelo céu? Será que nós estamos sendo ouvidos a nossa oração pelo céu? Porque Deus ouviu a oração de Manoá. Porque simplesmente o anjo não poderia não ter aparecido novamente. Mas Deus honrou o coração de Manoá. Deus apareceu novamente através do anjo para falar com esse casal. E será que nós estamos sendo conhecidos pelo céu para que Deus possa honrar as nossas orações, para que através daquilo que nós estamos buscando, o povo seja liberto, o povo seja curado, o povo seja restaurado? Aqui nós vemos, através desse casal, um coração inclinável para fazer a vontade de Deus. E o que nós podemos aprender através desse texto? Não duvidar daquilo que Deus já colocou em nossa vida. A confiar, a obedecer e em se preocupar, fazer a vontade de Deus. Ser responsável com a promessa, ter comprometimento espiritual. Esse casal estava se comprometendo a obedecer às instruções do Pai. Precisamos ter responsabilidade naquilo que Deus confiou a cada um de nós. E acima de tudo, honrar o nome dele e ser fiel em tudo aquilo que ele é em nossas vidas. E o que ele te confiou jamais vai te trazer um peso, jamais, mas sim uma responsabilidade. E que é com essa responsabilidade que nós precisamos ser fiéis a Deus. E nossa vida não é muito diferente da vida desse casal, né? A gente pode trazer isso para a nossa realidade. Então, tudo aquilo que Deus tem confiado a nós, como que nós estamos lidando? Como que nós estamos cuidando do que o Senhor tem colocado em nossa vida?
E você tem se preocupado com os ruídos externos, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, o que as pessoas estão fazendo, ou se preocupado com o que Deus pensa a seu respeito e se você tem sido conhecido no céu, para que os anjos possam descer e falar diretamente com você? A promessa sobre a vida do casal era um menino que ia libertar o povo dos filisteus, mas em nenhum momento eles se preocuparam com que até mesmo o povo daquela época ia dizer ao seu respeito, que era loucura, porque eles já vinham anos e anos sofrendo, eles já vinham anos e anos sendo oprimidos, eles não se preocuparam com o que o povo ia dizer sobre a promessa de Deus, mas eles se preocuparam em cuidar do menino para que a promessa se cumprisse. O texto não fala, mas eu consigo imaginar o coração deste casal, porque eles faziam parte desse povo que estava sendo oprimido. E ali, que nem eu falei, tinha uma mulher que era estéril e que não poderia ter filhos. E eles não se preocuparam com isso. Você vê que eles não colocaram a preocupação do seu coração, que poderia estar ali. O texto não fala, mas poderia estar, porque eles eram humanos. Eles não colocaram a preocupação do seu coração na frente. Ai, Deus, eu não vou conseguir. Ai, Deus, minha mulher é estéril. Ai, Deus, nós estamos sendo oprimidos. Eles em nenhum momento falaram isso. Eles orou e falou: Deus, eu quero mais instruções. Me dê detalhes. Como se eles estivessem pedindo: Deus, me dê detalhes. Eu não quero errar, eu não quero falhar. É como se eles estivessem dizendo isso. Você entende? Porque eles faziam parte do povo que estava sendo oprimido. Eles faziam parte desse povo. Eles faziam parte desse povo que estava sofrendo. Mas não é sobre as dores. Não é sobre a minha dor, não é sobre a sua dor. É sobre a promessa, é sobre a vontade. E quando Deus nos levantar, não vai ser sobre a gente, vai ser sobre a honra e a glória que é dada ao nome dele. E se você tem dificuldade de você entender qual é o seu chamado, se você tem dificuldade de entender qual é o seu propósito, é cumprir a vontade de Deus estabelecida nessa terra. E a vontade de Deus estabelecida nessa terra é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E talvez o que vai diferenciar de mim, de você, é como fazemos isso. Mas saiba que o seu propósito é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa ensinar a criança no caminho. Então aqui, esse casal estava preocupado em ser filhos de Deus, em ser servos de Deus, porque eles iam ensinar a criança no caminho. E o texto, depois a história vai dizer sobre tudo que Sansão fez, ele se corrompeu e tudo mais, mas em nenhum momento da história, Deus vai condenar os pais pelas escolhas de Sansão. Deus honra os pais. E a história vai dizer que Sansão mentiu para os pais. Então aqui você vê que os pais não ensinaram isso para o filho. Os pais ensinaram o que é certo e o que é correto. As escolhas que Sansão fez, ele colheu os frutos disso e não foi levado para os pais. Os pais foram honrados. Então, que com essa história nós podemos aprender a ser fiéis, obedientes, preocupados em cumprir a vontade de Deus e que hoje você possa se questionar o que você tem feito. Não, como eu disse, não é um peso. O nosso ministério, tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus não é um peso, mas sim a gente precisa fazer com responsabilidade, ser fiéis a Deus e obedientes. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, seu comentário, tá bom? Que eu quero conversar com vocês também através dos comentários. E já compartilha esse vídeo com alguém para que essa pessoa também possa ser edificada e ouvir da parte de Deus tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. E que tudo aquilo que a gente aprende é Deus nos chamando para viver mais próximo dele a cada dia. Então, até o próximo vídeo.